Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo de Fisiologia Vegetal, que a partir desse momento será ministrado por mim, o professor Johnny Spíndola. Bons estudos a todos! Vamos continuar com o assunto de fotossíntese e o objetivo desta aula, desta parte, é principalmente a gente simplificar a parte da fotossíntese, a fase clara da fotossíntese. Vamos usar o esquema Z mais uma vez, né, para a gente fazer um resumo, aprender um pouquinho mais da fase clara. Vou explicar para vocês de maneira simplificada o esquema Z. Obviamente que aqui vão ocorrer várias outras reações. Existe um complexo muito grande de peptídeos, de aminoácidos, enfim, de proteínas de maneira geral, que estão envolvidas nesse processo. Mas eu vou explicar para vocês de uma maneira simplificada, espero que seja simplificada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E gostaria que, se vocês precisarem, porventura, em algum momento, buscar mais profundamente esses processos, que procurem um bom livro de fisiologia vegetal. Inclusive, no final da aula eu vou estar indicando um livro de fisiologia para vocês. Vamos lá, então. Primeira coisa, turma, que nós falamos nas aulas anteriores. A luz, ela é recebida, vamos acompanhar aqui, é recebida pela molécula de clorofila. A luz, aqui, vamos designada como luz vermelha recebida. Pode ser uma luz azul, por exemplo, não tem problema nenhum. Simplesmente ela vai perder parte dessa energia para poder ocorrer a ressonância, para ocorrer a transferência dessa energia. De uma molécula para a outra será transferida por ressonância, portanto. Lembra do estado energético que nós comentamos nas aulas anteriores. Uma molécula, ela fica em estado, eleva o seu estado energético e transfere a energia ou elétron. E no caso, essa energia que foi transferida, ela é recebida aqui no sítio do P680. Aqui existe um complexo de compostos envolvidos. O primeiro que vai receber se chama tirosina, é um aminoácido, e ele imediatamente transfere para P680. O P680, e a gente volta em tudo aquilo que nós falamos anteriormente. O P680 é o fotossistema 2, e ele vai ser reduzido, e essa energia que foi recebida faz com que o seu estado energético se eleve, ou seja, fica em estado excitado de energia, ele vai transferir o elétron. Vai transferir um elétron. Esse elétron que será transferido, perceba aqui, os elétrons que serão transferidos por P680, tá? Será transferido, eles são recuperados. Eles são recuperados. Por quem? Pela água. Por isso que existe a fotólise. A fotólise serve justamente para recuperar o elétron perdido. No caso, vai transferir esses elétrons e esses elétrons serão recuperados por conta da oxidação da água. Agora, o P680, ele realiza a fotólise. Se vocês observar no outro esqueminha, acompanhem aqui comigo. O P700 não existe oxidação de água. Por que não existe oxidação de água no P700? Porque ele é um oxidante fraco. Guardem isso na memória de vocês. Por isso que não existe aqui no P700. Voltando aqui para o P680. No P680, existe a oxidação da água. Por quê? Porque é um oxidante forte.
E devido à oxidação da água, H2O, oxidação, será quebrada a molécula de água, serão liberados, melhor dizendo, 2 elétrons que vão servir justamente para recuperar de 1 a 1 do P680, então no caso a soma de 2 elétrons por cada quebra de molécula de água, será transferido para o P680 para voltar ao seu estado original tripleto. Porque quando recebe uma energia a mais, eleva o estado energético, a gente diz que se elevou esse estado energético e a molécula, o spin dela ficou singleto. Isso são termos, depois vocês dão uma olhadinha nisso, né, da química, da física, né? Portanto, essa molécula sai de um estado tripleto e vai para um estado singleto, de onde vai ser transferido, então, essas moléculas para voltar ao seu estado original, que era tripleto. O estado original da molécula, traduzindo é isso, é o estado original da molécula. O estado não original, energético, é singleto, que é facilmente transferido aqueles elétrons, aquela energia que está a mais, só para vocês entenderem. Então, voltando aqui, a molécula de água, ela foi quebrada, liberou os 2 elétrons, que recupera então, volta ao estado original, P680, que é uma clorofila modificada, da mesma maneira que as demais, só que é modificada. Existe todo um complexo aqui dentro. Parte dos compostos da água, como o oxigênio, ele é liberado por difusão para o meio, posteriormente para o meio ambiente como um todo, por difusão. E prótons H+, são liberados, 2 prótons H+, também é liberado da água para a região do lume. Guardem isso também. Na oxidação, a oxidação serve apenas para recuperar P680, para ele voltar ao estado energético original? Não! Não apenas isso, também para liberar prótons H+. E esse H+, guardem isso, vem para a região do lume. Ele vem para a região do lume. O oxigênio, mais uma vez, o oxigênio vai ser difundido para o meio, posteriormente para o meio ambiente como um todo. Beleza, voltando aqui para o complexo, o CCl, complexo coletor de luz. O P680 ficou em estado energético elevado, porque recebeu das clorofilas essa energia, recebeu o elétron da tirosina. Ficou em estado energético elevado. Ele foi reduzido, tornou-se P680 reduzido, e ele vai transferir esses elétrons. E aqui que é importante dizer. P680 elevou seu estado energético e vai transferir esses elétrons, porque ele está no estado reduzido, ele vai transferir esses elétrons para carregadores ou transportadores de elétrons, tá? Vai ser transferidos para transportadores de elétrons. Quem são esses transportadores de elétrons? São grupos de polipeptídeos. E eu cito alguns aqui para vocês. Deixei aqui, por exemplo, um desenho do grupo das plastoquinonas, as quinonas. Feofitina anteriormente, não coloquei aqui, mas também tem. Esse grupo das quinonas, plastoquinonas, são transportadores de elétrons. Vão carregar, vão colocar ali, ó, na costinha, entre aspas, o elétron carregado. Vai carregar esse elétron e vão transferir de um aceptor para o outro por meio do redox. O que é o redox? Lembra lá da química. Potencial
de óxido-redução. Ou seja, vão acontecer oxidações e reduções aqui nessa cadeia. Não vamos entrar nisso, de que tipo de oxidação, redução que vai acontecer. O objetivo aqui é simplificar. Ah, bom. Ou não, né? Enfim. E, por causa dessas oxidações, dessas reduções, esses elétrons serão transferidos. E aí entra em cena o citocromo B6F. O que é o citocromo 6BF? Existiu anteriormente aqui esses transportadores, correto? Que a gente acabou de falar para vocês. Fieofetina, plastoquinona. E aqui vão acontecer essas reações de oxidação e redução sobremaneira. Vão acontecer aqui. Então aqui é um grupo de compostos que estão presentes aqui dentro do chamado complexo citocromo. Por isso, é algo complexo, tem muitos compostos aqui que vão servir para essas reações. Eu costumo chamar isso, turma, de acelerador de partícula. Porque se vocês pesquisarem um pouquinho, saber o que é um acelerador de partícula, lá na física é utilizado, né, para colidir, para acelerar as partículas e colidir uma com a outra para poder estudar o resultado dessa colisão. Mas enfim, esse citocromo, eu costumo fazer essa analogia, por quê? Porque ele vai acelerar esse processo. Por conta desse complexo, vai acelerar esse processo. Após ocorrer transferências no grupo aqui das quinonas, vai acontecer reduções, óxido-reduções aqui, plastoquinona reduzida, que leva um H, sempre reduzido, leva um H, igual aqui o NADPH, reduzido, leva um Hzinho, hidrogênio. Ele é quebrado aqui nessa cadeia também. E aí acontece uma coisa interessante também. Como um grupo desses aceptores, desses grupos aqui de carregadores são quebrados, ocorre aqui uma oxidação desses compostos reduzidos, libera-se também prótons H+. Liberam-se também prótons H+. 2 prótons H+, de cada grupo aqui, de cada plastoquinona reduzida. Libera 2. Lembra que a gente falou, nós tínhamos comentado que na quebra da molécula de água haviam 2 hidrogênios H+, melhor dizendo, prótons H+, que iriam para a região do lume. E mais 2 aqui. E para ocorrer redução novamente, esses prótons H+, vêm do estroma. Então, ocorre um ciclo, vem do estroma. Mais para frente vocês vão entender por que tem prótons H+ no estroma. Mais para frente vocês vão entender isso. Mas, enfim, esses prótons H+, que são requeridos neste potencial redox, vêm do estroma. E é transferido devido a essas reações. É um ciclo que acontece e vem para a região do lume também. Então guardem isso, a região do lume é uma região que, por conta de tudo isso, ela é rica em prótons H+. Isso vai fazer sentido quando nós formos falar em sintetização de ATP. Seguindo aqui no nosso esqueminha. Depois, deixa eu explicar esse esquema inteirinho, depois eu vou abrir para vocês perguntarem ponto a ponto e a gente comentar ponto a ponto das dúvidas. Estes elétrons originalmente carregados por plastoquinonas, após o complexo aqui, esses elétrons são liberados, são doados, e o carregador da vez é uma plastocianina, que é o modelo aqui reduzido, né? Plastocianina. A plastocianina, por sua vez, fica encarregada em levar elétron para o P700. Muita calma nessa hora.
para levar para o P700. E no P700, chegamos no P700 então. Mais uma vez, o P700 precisa receber elétrons. Por que ele precisa receber elétrons? Porque ele também vai liberar, vai perder elétrons, porque vai ficar em estado, a luz vai atingir o seu complexo coletor de luz, onde vai ser transferido por ressonância, vai chegar também no P700 e ele vai liberar para os carregadores da vez, que são outros. E vai liberar para outros carregadores de elétrons. E como que ele poderia recuperar os seus elétrons? Já que aqui não existe, por exemplo, a fotólise. Então, como que ele vai conseguir recuperar esses elétrons? Esses elétrons vêm da cadeia de transporte, vêm lá do P680, que esse carinha aqui consegue obter de volta os elétrons. Ele consegue retirar aqui, por meio da fotólise. Consegue recuperar. O P700, coitado, não. Então, como que ele vai conseguir recuperar esse elétron? Porque ele vai ficar em estado excitado igualzinho, mesmo processo. Ele vai recuperar por causa de toda essa cadeia de elétrons aqui que a gente comentou agora há pouco. Então, esses elétrons, por sua vez, serão transferidos para um aceptor natural. Quem é o aceptor natural? O aceptor natural é o NADP+. Desde o início a gente falava de maneira simplificada, que o objetivo era levar elétrons para o NADP+, mas teve que passar por tudo isso para chegar lá. Para poder chegar lá. O NADP+, é o aceptor natural. Ok? Sabendo disso, eu volto aqui para chamar a atenção de vocês uma coisa. Por que o P700, afinal de contas, não pode ter um trabalho ali de quebra da molécula de água? De uma fotólise. Simples, pessoal. Porque a construção desse complexo não permite. Porque ele é um oxidante fraco. Oxidação, quebrar a molécula, liberar elétrons, fazer a doação desses elétrons. Ele não tem essa capacidade. Quem tem é aqui, no sítio do P680, que é um oxidante forte, que tem capacidade, pode quebrar a molécula de água. Aqui não pode, é por isso. Aqui não pode isso acontecer. Por sua vez, vocês podem estar perguntando também, então por que pelo menos o P680 não libera diretamente elétron para o NADP+? E aí cortaria toda essa cadeia, eliminaria, colocar um X aqui. Simplificaria. Por quê? Porque ele é um redutor fraco, o P680. É um oxidante forte, um redutor fraco. O P700 ele é um oxidante fraco, mas ele é um redutor forte. O que isso tem a ver? Redução, vai juntar essas moléculas, de maneira simplória para dizer. Vai juntar, vai receber os elétrons, o H, e vai se tornar NADPH, porque ele é um redutor forte. Esse carinha não tem essa capacidade de fazer. Por isso que precisa de toda esta cadeia para que ocorra realmente o transporte. O fotossistema 1, P700. Então, mais uma vez, ele reduz, estão vendo aqui onde eu estou apontando? Reduz o NADP mais a NADPH, porque ele é um redutor forte. Porque ele é um redutor forte. E aí entra os transportadores. São as quinonas, são os grupos ali, a feofitina? Não, aqui são outros grupos, e aí depois nós vamos comentar alguns deles, mas só para vocês saberem. São outros grupos, como transportadores ferro-enxofre, que vão fazer o mesmo papel de fazer o transporte de elétrons até chegar no aceptor, vamos chamar ele aceptor original, aquele que deveria receber primeiro os elétrons, mas passou por tudo isso, né?
por toda essa dificuldade para poder chegar no NADP+. E aí sim, existem enzimas para acelerar, a enzima serve para aumentar a energia de ativação e vai ativar esta reação e vai unir isso através da doação de elétrons, prótons H+, e vai se formar o NADPH, que é o produto que vai servir para a fase carboxilativa, para a fixação do carbono na segunda fase da fotossíntese. Então, tudo isso foi para produzir o NADPH, que vai servir, mais uma vez, que vai servir para poder realizar a fase que era chamada fase escura da fotossíntese, a fase carboxilativa. Tá bom. Só para você esquecer disso, que a gente fala muito de oxidação e redução aqui. Lembrando, ganho de elétrons corresponde à redução, enquanto que a perda de elétrons, oxidação. Ok? Está claro isso, turma? E aí, obviamente, sobre ATP sintase, a única coisa que eu pedi para vocês guardar é que 2 prótons H+ vão vir da cadeia de transporte de elétrons por cada redução e mais 2 de água por cada quebra de molécula de água. E no lume, então, vai ficar rico em prótons H+, para posteriormente, numa linha de produção, que a fotossíntese é isso, ocorrer a produção de ATP, que são os 2 produtos que vão ser necessários para a fase carboxilativa, a fase escura, que era chamada assim, da fotossíntese. Ok, pessoal, por hora é isso. Esse conteúdo continua num próximo vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar o like de vocês, fazer inscrição no canal e compartilhar esse conteúdo com seus grupos de estudo, porque isso ajuda e muito a aumentar a relevância desse nosso projeto. Até mais!